Fala, turma! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula da fase que a gente está falando de regra de 3. Na aula anterior eu falei a você que a ferramenta regra de 3 pode ser utilizada sempre que você está comparando grandezas. E grandeza é o quê? Tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Mas eu falei lá no finzinho da aula que a gente precisa, antes de calcular, a gente precisa, antes de usar a ferramenta, identificar se as grandezas que eu estou comparando são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E sim, eu sei que muitos de vocês têm justamente essa dificuldade. Queria que vocês já deixassem aqui no comentário. Tô sentindo falta de vocês aqui nos comentários aqui embaixo, tá, gente? Sabe que tem uma ferramenta aqui, ó, para você tirar sua dúvida. Faz isso, eu vou ter o maior prazer em estar te ajudando. Mas olha só, escreve aqui para mim se você tem essa dificuldade e identificar o que são grandezas diretamente ou que são grandezas inversamente proporcionais, para que eu possa entender melhor como eu posso te ajudar. Mas mesmo assim, antes de ler a tua resposta, eu já vou começar a falar sobre qual é a diferença entre as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Gente, olha só, o nome já diz, ó, duas grandezas são diretamente proporcionais sempre que elas crescerem na mesma proporção ou diminuírem na mesma proporção. Não esquece, ou as duas crescem ou as duas caem, mas tem que ser na mesma proporção. Como assim, Eduardo? Se eu dobro uma, a outra também dobra. Se eu triplico uma, a outra também triplica. Ou se eu tiro a metade de uma, a outra também vai ser diminuída pela metade. Deixa eu dar aqui um exemplo para você. Então imagina só, ó. Imagina que eu vou numa padaria e aí 1 quilo de pão custa R$10. Se eu dobrar, se eu comprar 2 quilos de pães, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar o dobro, eu vou pagar R$20. Se eu fizer 5 vezes mais, se eu levar 5 quilos de pão, o que é que vai acontecer com o valor? Eu vou pagar 5 vezes mais, eu vou pagar R$50. Então observa, à medida que o pão aumenta, o peso, né, a massa do pão aumenta, o valor que eu pago também aumenta. Então a gente diz que nesse caso, ó, a grandeza massa do pão e a grandeza valor monetário, dinheiro real, são diretamente proporcionais, porque aumentando uma, a outra também aumenta na mesma proporção. Mas olha, nesse mesmo exemplo, claro, se eu fosse lá na padaria no outro dia e comprasse metade do que eu vou comprar hoje e o preço não mudasse, o que iria acontecer com o valor que eu vou pagar? Eu vou pagar a metade. Então só confirmando, tá, gente? Grandezas diretamente proporcionais, ou as duas aumentam, ou as duas diminuem na mesma proporção. E grandezas inversamente proporcionais, e aí, o que são? O nome já diz, né? Ó, grandezas inversamente. Se uma aumentar, a outra diminui, mas na mesma proporção. Por exemplo, se eu dobrar uma, a outra é dividida por 2. Se eu triplicar uma, a outra é dividido por 3. Deixa eu falar de um exemplo para vocês. Imagina, por exemplo, que a escola onde você estuda ou você estudou esteja a 5 quilômetros da sua casa. Então imagina que todos os dias, quando você largava da escola, você ia para casa a pé, com a velocidade constante, tá? Você não corre, você ia sempre andando ali naturalmente e você demorava 1 hora para chegar lá na sua casa. Então, ó, distância de 5 quilômetros, você demorava 1 hora. No dia que você ia de bicicleta, ou seja, você aumentava a velocidade para ir para casa, né? Você tinha uma velocidade maior, o que acontecia com o tempo? O tempo diminuía, claro. De bicicleta você chegava em casa mais rápido. Então se você, por exemplo, conseguir ir de bicicleta com o dobro da velocidade que você ia caminhando, o tempo ia ser reduzido exatamente pela metade. Mas um dia você pegou uma carona, você foi de carro, e aí o carro tinha uma velocidade 5 vezes maior do que quando você ia a pé. Isso quer dizer que o tempo vai ser diminuído em 5 vezes. Então observa que quanto você aumenta a velocidade deste exemplo, o tempo para chegar na sua casa diminui. Então essas são grandezas inversamente proporcionais, tá bom, gente? Ó, nós vamos dividir a regra de 3 em 2 partes. Vamos estudar a regra de 3 simples e regra de 3 composta. E eu sei que alguns de vocês acham assim, simples é fácil e composta é difícil. Não, gente, não quer dizer isso não, tá? Mas na próxima aula eu já começo a te mostrar o que são os probleminhas de regra de 3 simples. Aliás, nós vamos começar a resolver problemas de regra de 3 simples. Ó, beijão pra vocês, já te espero na próxima aula.